sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Política para Elas. A entrevistada de hoje é a professora Lélica Elis Pereira de Lacerda, que possui graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, é mestra e doutora em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, é professora efetiva do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal de Mato Grosso. Também é militante sindical e foi co-candidata na candidatura coletiva a deputada federal pelo PSOL nas últimas eleições. Boa tarde, professora. Quero primeiramente agradecer a sua disponibilidade e disposição de estar aqui trazendo um ponto de vista da sua história, né, da sua formação como professora universitária. Então, muito obrigada, sinta-se bem-vinda. Primeiramente, para a gente iniciar a entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória política, por favor, se apresentasse, né, e mostrasse para nós como você está inserida nesse movimento político. Ok, bom, primeiro quero agradecer o convite, né, dizer que fico bastante lisonjeada de estar sendo escutada por um canal e por uma pesquisa, né, que tem por objetivo estudar a representação das mulheres, né. Bom, eu venho de uma família que tem uma tradição militante, né, meu bisavô, meu tataravô, ele veio da Itália, foi perseguido, foi preso pelo Getúlio Vargas, foi torturado. Da parte da minha mãe, o meu outro bisavô veio de Portugal, fugido de uma ditadura fascista do Salazar em Portugal. Meu pai foi militante na ditadura militar de 64, né? Ele era estudante na época. Tem um tio que foi militante pela reforma agrária, chegou a ser superintendente do INCRA no governo da Dilma. Então, é uma família que ela tem uma tradição, uma politização, né, que é um assunto de família, na verdade, né? Então, minha avó também é uma mulher muito politizada, uma mulher muito forte. Então, eu cresci tendo como mesa de debate, na mesa de almoço, de jantar, o debate sobre política, sobre a situação do país, né, sobre, de certa forma, sobre economia, quando fala do preço dos alimentos, né, de como o governo interfere nessas questões. Então, eu vim sendo criada nesse contexto. Eu entrei para a universidade bastante jovem, eu passei no vestibular com 16 anos, comecei a cursar o curso de serviço social com 17, já tinha em mente, né, que a necessidade de uma transformação social radical, já tinha contato com a teoria marxista, e eu sou estudiosa do marxismo desde muito cedo, assim, e fui do movimento estudantil, né, a fundação do movimento Passe Livre, que culminou nos atos lá de 2013, eu participei em 2004, 2003, eu não lembro o ano, mas da fundação do MPL, né, então, assim como a burguesia tem um projeto de propriedade, né, um projeto de gestão particular dos seus negócios que passa gerações, né, o burguês sempre pensa no que seu filho vai ser, no que seu neto vai ser, investe esforços, recursos, né, para que ele seja um bom capitalista, né, a classe trabalhadora também tem os seus quadros que vêm sendo formados desse sonho de liberdade, né, e é isso, assim, eu tive a sorte de fazer pós-graduações que me humanizaram, né? Que ao invés de eu sair, quando eu comecei a estudar, assim, eu pensava, nossa, eu quero ser doutora para um dia eu não precisar me lavar louça, né? Aí chega um ponto que você entende que se você nunca mais lavar louça é porque alguém vai fazer por você, né? Então você se desumaniza. Então, acho que toda uma trajetória, né, que me permitiu um contato com a vida política, com o que estava acontecendo no país, e foi me compreendendo e me formando como um sujeito, mas só para fechar, né, e ainda nesse despertar, né, por mais que eu tivesse contato com a teoria social crítica, fui uma mulher que sofreu abusos sexual muito jovem, ainda assim eu não me reconheci enquanto mulher, eu me reconheci enquanto trabalhadora, né, é só no doutorado que eu vou começar a entender, que por influência de colegas, né, ainda nem foi da própria instituição UFSC, né, foi de colegas que vieram para estudar feminismo,
eu comecei a ter contato com o marxismo que lesse também em gênero, né? E isso foi muito libertador. E quando eu venho para Cuiabá, assumi o concurso, né? Eu sou paulista, fiz minha graduação no Paraná, fui trabalhar em Santa Catarina. Quando eu chego aqui em Mato Grosso, foi um impacto, assim, né? Porque aqui, efetivamente, aqui tem cara de América Latina, né? Aqui é um povo retinto, tem pessoas com traços indígenas, negras, né? E aí eu fui obrigada a fazer mais um deslocamento, né? Que não é só a questão da classe, não é só a questão do gênero, mas também a questão racial que estrutura a sociabilidade, né? Eu acho que essa é a minha história, assim, em síntese. Obrigada, professora. Então, dentro dessa tua formação acadêmica e fora também, né, importante, como você trouxe toda a história, né, é uma herança familiar, né, a militância. E aí, a partir dos seus estudos sobre os feminismos, né, a gente sabe que a teoria marxista ela é um pouco não inclui muito o feminismo, né? Atualmente só as mulheres estão fazendo uma leitura do marxismo de uma forma feminista, tem algumas críticas, né? Mas então, a partir dessa tua formação, eu queria saber como você analisa a importância da participação política das mulheres e a representatividade delas nesse meio político, né? Sim. Bom, eu venho de uma tradição, assim, o discurso que se torna hegemônico, ele vai ser o discurso da classe que consegue se colocar como hegemônica, né? E dentro do marxismo isso também aconteceu, né? A gente tem uma deturpação, uma vulgarização do marxismo a partir do stalinismo, que vai empobrecer o marxismo na sua capacidade de método de crítica, né? Para um dogmatismo e um mecanicismo de análise, né? Então, eu considero que um marxismo que despreze, sobretudo na América Latina, né, as dimensões racial e de gênero, ele é uma teoria fadada ao fracasso, porque aqui a instauração da propriedade privada ela se deu por um processo que foi marcado racialmente e foi marcado quanto gênero, né? A ocupação do nosso território tem a ver com o domínio dos corpos das mulheres, né? Para que uma família nuclear portuguesa, né, chegue e domine uma capitania hereditária, isso foi feito através do estupro sistemático que gerou os herdeiros que foram a linha de poder desse patriarca, né? Então, a dominação do território tem a ver com a dominação dos nossos corpos, né? Então, uma crítica à propriedade privada, que é o que o Marx propõe, né? Sem a leitura dessas questões, ela é uma leitura equivocada, né? Então, primeiro pressuposto, é uma leitura incapaz de analisar a realidade como ela é, chegar ao concreto pensado, que é a proposta do método marxista, né? E a política, e aí então eu venho de uma tradição dentro do marxismo que critica o stalinismo, eu sou lucatiano, né? O Lukács foi um autor húngaro que se dedicou a vida toda a resgatar a capacidade do método crítico de Marx para análise da realidade, para a construção de respostas políticas a essa realidade, né? Então, para o Lukács, para nós lucatianos, a existência da esfera política ela é a denúncia de quão primitiva é a organização humana, porque a política ela é uma arena de disputa dos rumos coletivos da humanidade, sendo uma humanidade cindida a partir da base material entre burgueses e proletários, entre negros e brancos, entre homens e mulheres, né? A propriedade privada ela instaura essa divisão, né? E no caso que, né, a gente está falando no nosso contexto histórico, essa propriedade privada é o capital, né? Então, o capital ele é um poder de uma classe que ele é dono dos meios de produção, mas que não é uma classe etérea, né? É um homem branco burguês, né? O capitalismo ele tem origem europeia, ele vai ser imposto pela força para nós latino-americanos, né? E a política, ela então é a esfera que vai nascer desse contexto concreto da vida material em que há interesses divergentes, né? Ao capitalista, a esse homem branco, o que convém a ele, o interesse dele é poder seguir concentrando dinheiro e poder, às mulheres, aos negros, aos trabalhadores, aos indígenas, aos quilombolas,
o interesse é exatamente antagônico, né? É conseguir ter acesso a maior controle sobre a vida pública, maior acesso à riqueza, maior acesso ao poder de decisão, né? Então, a vida política, ela revela uma base material cindida em interesses antagônicos, porque essa base material é tocada pela propriedade privada, né? Esse é um princípio marxiano. Então, como que eu sou uma mulher lésbica, né? Eu não caibo nessa sociedade, e a política não é um espaço pensado para mim, né? Porque nessa sociedade ela é cis-heteronormativa, né? Essa sociedade, ela é patriarcal, o espaço público, o espaço das decisões, o espaço da disputa de poder, esse é um espaço pensado, produzido e feito para a virilidade dos homens brancos se manter e se perpetuar, né? Então, entrar na política dentro desse contexto é estar o tempo todo na contramão da história, fazendo denúncias, né? E essas denúncias, elas são denúncias que geram muito mal-estar. Então, porque a gente revela as entranhas que a burguesia quer esconder, né? Então, por exemplo, eu fui para Sinop em 2021 fazer uma fala numa audiência pública contra a reforma administrativa, que pretende destruir os serviços públicos para aumentar o poder dos coronéis sobre o Estado, né, a estrutura estatal brasileira. E naquele momento eu fiz uma crítica à hegemonia branca masculina, né, que se considera o projeto mais elevado do mundo, né, como se eles fossem homens de sucesso, né, mas o sucesso desses homens está levando o mundo ao colapso ambiental, ao colapso sanitário, né, ao colapso social, né, e aí eu faço essa crítica e quando eu estou vindo embora de lá, eu sei já que eu estou ameaçada de morte, sabe, e aí a Câmara de Sinop aprovou uma moção de repúdio à minha fala, eles organizaram um ato de repúdio à minha fala, porque eu trouxe à tona aquilo que todo mundo sabe, mas que eles gostam de se viver se iludindo, né? Por trás desse projeto de que somos civilizados e trouxemos o desenvolvimento, o que existe mesmo é o estupro, a pilhagem e a extorsão, o roubo de povos que já viviam naquela região e de povos que vieram para trabalhar em formas muito precárias para poder ampliar o poder e a riqueza de meia dúzia de pessoas que são homens brancos burgueses, né? Então, só para fechar essa resposta, ser uma mulher com uma consciência histórica dos desafios que nós precisamos enfrentar é ser uma mulher que desperta o ódio daqueles que se beneficiam dela, né? Então, a gente observou nesse contexto todo uma imersão muito grande da violência política, né, cujo o expoente máximo desse processo, nessa última quadra histórica, é a Marielle Franco, que chegou efetivamente a ser assassinada, mas nós temos Edna Sampaio, que passa todas as semanas por questões dentro da Câmara de Cuiabá, nós temos a Mazé em Cáceres, nós temos a Graciele em Sinop, né, que estão em constante ameaça, né, colocando as suas vidas em risco para desnaturalizar, para não deixar que seja uníssona, né, a versão de mundo dos homens burgueses que dominam não só a economia, como a mídia, né, muito difícil a gente conseguir, nem pagando você consegue noticiar algo que vá contra o governo Mauro Mendes, algo que vá contra o agronegócio, né, então, ser mulher na política é um ato de coragem, é um ato de rebeldia, né? Mas é o que é necessário para colocar a sociedade em marcha. Nós estamos num mundo em colapso, né? E desse colapso nós vamos ter que construir saídas novas, revolucionariamente novas. E eu tenho certeza que as mulheres estarão na frente desse processo, porque somos uma das mais trituradas por esse sistema. Com certeza. Não dá para a gente falar em luta de classes ou em emancipação humana se a gente não falar de emancipação feminina, se a gente não tratar da questão da mulher na luta de classes, né? A autora Silvia Federici, ela tem muitas obras que falam sobre o trabalho doméstico não remunerado das mulheres, né? Que foi uma
uma análise que passou batido das obras marxistas, né, que enquanto o homem está trabalhando, está produzindo a sua riqueza, a mulher está em casa, cuidando da família, cuidando da casa, propiciando ali todo um meio para que o homem possa se profissionalizar, possa evoluir socialmente, enquanto a mulher está ali como mera fazedora de tarefas, né? Um trabalho sem remuneração. Isso é só um pequeno exemplo do que da invisibilidade feminina, né? Da invisibilidade das mulheres. E como que a gente muda esse cenário, se não através da política? Atualmente não existe, né? Então, por mais que seja um ambiente totalmente inóspito para as mulheres, seja um ambiente de muita violência, né? Eu conversei com a presidente de uma ONG, que ela disse que realmente a parte mais difícil hoje é se manter na política, né? As mulheres, elas são muito violentadas dentro dos ambientes políticos, mas não dá pra gente falar em transformar uma sociedade se a gente não se inserir nesses meios, né? Bom, falando então já da política, você foi co-candidata a deputada federal pelo PSOL juntamente com o Jeuri, né? E a Lidiane. Jeuri e Lidiane. Jeuri. Eu só queria fazer uma pergunta. Qual é a forma de PSOL ou PSOL? Você sabe me dizer? Não tem. Tanto faz, o PSOL tanto faz. Tá. E eu gostaria que você nos explicasse, então, o que é uma candidatura coletiva e como ela pode contribuir para democratizar os espaços de decisão política e a representatividade das mulheres. Ok. Acho que uma questão anterior por que nós decidimos sair com uma candidatura própria, né? Nós somos um coletivo, uma setorial do PSOL, chamado Setorial Ecossocialista, né? Nós temos esse núcleo, a gente se organiza a partir dele desde 2018, então a gente veio de um acúmulo, né? A gente fez estudos sistemáticos sobre a América Latina, a partir de uma perspectiva marxista e ecossocialista. E nós temos, a gente entende que a gente precisa construir uma alternativa radicalmente nova, que faça rupturas radicais com algumas mediações que são fundamentais, né? E a questão do patriarcado, ela é o poder absoluto do homem branco sobre a natureza. Tanto os meios materiais, a terra, o ar, as árvores, né, o rio, quanto aos outros seres que habitam esse planeta, os animais e, no caso, as mulheres. Né? As mulheres, elas são reduzidas da condição de humana a uma condição subhumana, subalternizada. Né? Então, o poder patriarcal representa o poder de propriedade desse homem sobre tudo. Né? E a particularidade do capital em Mato Grosso é a particularidade de um capitalismo muito atrasado. Né? É um capitalismo que moderniza a estrutura colonial, mas que não rompe com as questões. Então, na verdade, a tarefa histórica que a gente tem no Mato Grosso e no Brasil como um todo é atualizar questões que não são nem só do capitalismo, atualizar questões que se fundam a partir do escravismo colonial, né? Mato Grosso mantém a estrutura do escravismo colonial, grandes latifúndios, plantations de monocultura que são vendidas como commodities na agroexportação, em que quanto mais explorada for a classe trabalhadora, mais lucros vai trazer as elites internacionais e nacionais, em que, por ser uma economia agroexportadora, o poder de consumo dos trabalhadores não importa ao patrão, porque não são esses trabalhadores que realizam a mais-valia, né, que compram o produto, são trabalhadores internacionais, né? Então, isso abre condições para se estabelecer um grau de exploração sem limites. Por isso que a gente teve, inclusive, na pandemia, explosão de fila de gente indo buscar osso para poder comer, né? Então, essa estrutura do agronegócio, ela é uma estrutura essencialmente patriarcal e racista. Ela é uma estrutura que traz em si mantidas bases coloniais, escravistas, que foram apenas modernizadas, né? A plantação que antes precisava de um conjunto de trabalhadores escravizados, hoje você vai ter um peão tocando um trator super moderno, mas as condições de trabalho, a precariedade,
a concentração brutal de riqueza na mão do latifúndio, né? O latifúndio ser isento de pagamento de impostos, né? Então, tudo isso a gente observa que em Mato Grosso há uma reposição, uma modernização do escravismo colonial sem uma ruptura. Então, quando eu estou falando tudo isso porque assim, quando o PT se aliancia ao agro em 2000 para concorrer às eleições de 2022, isso vai trazer para nós que temos um projeto de construção de uma sociedade alternativa a tarefa histórica de dialogar com a nossa classe sobre o que seja isso. Porque o PT, ele se coloca como um governo de esquerda. Em algumas pautas, ele efetivamente tem uma posição mais à esquerda do que a hegemonia da sociedade. Ai, meu Deus, minha cachorra veio para a entrevista. Só que o que a gente defende, né, é uma esquerda para além da ordem, né? O que a gente defende é que a ordem capitalista, ela é uma ordem incapaz de dar qualquer solução para o desemprego, para a pobreza, para o feminicídio, porque o capitalismo ele é em si racista e patriarcal, né? Então, a gente vem com a nossa candidatura com um acúmulo desse conhecimento, um acúmulo dessa crítica, um acúmulo de organização, pelo menos em termos programáticos, né, de quais são os pontos que precisam ser transformados para a gente chegar numa outra ordem social que possa efetivamente resolver os nossos problemas. Né? Então, diante disso, nós a gente chegou à conclusão de que a setorial ecossocialista, diante do posicionamento do PT, a gente precisaria ir a público fazer um debate sobre a sociedade, para além, porque essa é uma outra questão, as eleições elas se tornaram uma questão meramente midiática e meramente de propaganda, né? Enfim, não vou conseguir falar muito sobre isso. E a gente queria poder também participar da cena política para politizar a política, voltar a debater concepção, voltar a debater projeto, voltar a debater os caminhos que resolvam os nossos problemas, né? Não só ficar com frases de efeito, lacração, né? A gente precisa ir além disso. Né? A gente precisa retomar um processo de diálogo para a construção de uma alternativa. Então, nesse sentido, a setorial ecossocialista se colocou à disposição, viu a necessidade de sair numa candidatura. Só que, aí eu não sei se você vai, não sei se eu sigo, mas enfim, a gente tinha um entrave, que é a estrutura partidária, que também é machista, né? Aqui em Mato Grosso, a maior figura do pessoal Mato Grosso é um homem machista, é um homem que mantém um projeto conservador, homofóbico, LGBTfóbico, né? E os recursos todos e a decisão toda se concentram na mão dele, né? Então, não para onde fugir, né? Nem nos espaços que a gente pensa que vai ter segurança, debates, uma coisa mais progressista, não. Acaba reproduzindo essa estrutura. Então, a gente teve que buscar mediações para a gente conseguir lançar essa candidatura, né? E aí, foi pela pauta ecossocialista que a gente conseguiu, no campo desse grupo majoritário do partido, que não teria nos dado espaço se não fosse isso, né? Mas aí a gente conseguiu, a Lidiane era do grupo majoritário do partido, e ela também se reconhece como ecossocialista. Então, foi dentro de um afinamento, né, uma afinação de programa que a gente conseguiu lançar a nossa candidatura, fazendo uma aliança com a Lidiane, que é do grupo da majoritária, e assim a gente conseguiu. Então, isso foi muito interessante, né, porque daí a gente saiu de uma candidatura personificada e a gente conseguiu construir uma candidatura coletiva em torno de um projeto de fato, né? Então, dentro desse modelo, a gente se sentiu à vontade para poder levar à campanha uma proposta que fosse essencialmente nova, né? Que não está centrada numa figura, mas num projeto. Tanto assim que a gente centrou a figura, a imagem da nossa candidatura, a gente criou uma capivarinha, né? Até para abrir diálogo com a juventude. E a gente centrou, então, assim, tem uma tentativa de despersonificar a política, mas de centrar no debate político. Nós construímos essa imagem e nós construímos a nossa programática e nos organizamos em torno dela.
Foi assim que a gente lançou essa candidatura. Tá, e dentro da candidatura coletiva, as tomadas de decisões são conjuntas, né, de vocês três, mas apenas um que vai representar a candidatura, né, no caso de deputado. Então, seria, no caso do vídeo, né, sobre você, seria a Lidiane, ela que seria a imagem e a voz do parlamento, enfim, né, passar em todas as decisões conjuntas, né? Assim, se a gente tivesse ganho, a gente teria aberto uma nova página na República, da história da República Brasileira, né? A princípio, não existe uma previsão, não existe na legislação brasileira a previsão de uma candidatura coletiva. Isso é uma construção inovadora do PSOL, né? A primeira experiência foi em Belo Horizonte e elas venceram como vereadoras, co-vereadoras. Lá, a partir da vitória delas, elas conseguiram conquistar espaço de dividir tribuna, né? Então, a questão é, como não existe uma previsão legal, a gente caminha pela brecha, que é a seguinte: quem se candidata lá no Tribunal Eleitoral, se você for ver, eu nunca fui candidata, porque quem foi a Lidiane. Só que a gente firma um contrato, que inclusive é reconhecido em cartório, né, das nossas relações, de como vai ser, né, que é uma candidatura coletiva, que ela gira em torno de tais eixos, que a gente se compromete com uma gestão coletiva, né, que a gente vai disputar a possibilidade da plenária ser também um espaço coletivo, né? Mas, enfim, hoje, a forma como a gente conseguiu disputar em coletivo foi essa. Registramos o nome da Lidiane, mas, efetivamente, a pauta foi construída no coletivo, e, na verdade, é um coletivo maior do que nós, né? Não somos só nós três. Foi uma pauta construída num coletivo e uma candidatura que se gira em torno desse projeto e não das pessoas. Sim. E você considera isso um passo, uma democratização maior em relação a candidaturas únicas, no sentido de que são mais vozes, né? Quando a gente tem uma candidatura única, por mais que exista ali uma pesquisa para saber o que a população está precisando, existem interesses muito particulares que acabam regendo a candidatura, né? E isso, né, nós fizemos com base na história, né? Então, aí, quando a gente tem uma candidatura coletiva, isso se isenta um pouco mais desses interesses particulares, né? Então, a gente pode falar de uma democratização, uma qualidade maior de democratização, não sei se existe, se a gente pode falar dessa forma, né? Mas a se defender direitos de fato, né? E não interesses pessoais. Então, é muito interessante, né? Então, a nossa leitura é a de que a base material que sustentava a República, que se ergueu a partir da Constituição de 88, a nossa leitura é de que a base material dela, com a crise de 2008 e 2009, ela está ruindo. Então, a gente está caminhando por dentro do capitalismo, isso é um movimento mundial, a um processo de recrudescimento de processos autoritários, né? Não só aqui, como nos Estados Unidos, como na Itália, como em vários lugares. E isso não é por acaso, é próprio da crise do capital. Então, assim, a nossa leitura é que a democracia burguesa está se comprimindo. E a única alternativa a ela, em prol dos trabalhadores, em vez de ter uma intervenção militar, a gente construiu uma intervenção popular. Né? A gente precisa, uma das questões que sustenta o capitalismo é o econômico e o político estarem separados, que é, no econômico, quem produz, no político não é quem decide. Isso é um problema. Nós precisamos construir uma sociedade que decide quem produz. E quem não produz não pode existir, é um parasita, né? Então, nesse sentido, a candidatura coletiva ela é uma tentativa de ampliar os horizontes democráticos para além do que está posto institucionalmente. A institucionalidade do Estado democrático brasileiro, por mais que a Constituição de 88 seja a mais avançada da nossa história, ainda assim, os desafios históricos que a gente tem é pouco. A gente precisa, eu tenho certeza que se a gente aprovasse em público o orçamento brasileiro,
a gente não ia seguir pagando a dívida pública, porque isso é uma extorsão. Eu tenho certeza que se a gente votasse o orçamento público, as prioridades do povo seriam saúde, educação, política pública para a mulher, garantir qualidade de vida para a criança, para o idoso, né? A gente ia conseguir, enfim, que a riqueza brasileira tivesse a serviço do povo brasileiro. Mas o que a gente tem de herança histórica do processo colonial que não foi rompido é que a produção do valor de dentro está a serviço de elites internacionais. E a elite nacional, ela intermedia esse negócio e tira a grana dela, né? Então, a gente precisa superar essa elite vendida e a gente precisa superar essa relação parasita das elites conosco. E isso vai se dar quando quem produz puder decidir o que vai ser feito da produção, né? Então, a candidatura coletiva, ela é um primeiro passo de demonstrar como que a própria democracia burguesa e os elementos na Constituição de 88 são frágeis. Quanto a gente precisa avançar e construir essa intervenção popular. Muito interessante. Espero que tenhamos muito mais candidaturas coletivas, que a gente possa normatizar essa questão, né? Que a participação popular ela seja cada vez mais consciente, né? Tenha mais peso. A retomada que é essa candidatura coletiva do SESC, né? Depois retomada, ela tratava do ecossocialismo. Você citou algumas vezes o ecossocialismo. Eu queria que você explicasse brevemente o que é o ecossocialismo. E eu vi que vocês produziram um vídeo, né, da TV Suporte de Fontes, tratando do ecossocialismo. Fantástica ela, né? E aí ela faz esse paralelo, né, do ecossocialismo com o feminismo, e eu queria que você trouxesse esse debate para nós também. Ok. Pois é, falando em questão climática, começou a chover. Se acabar, pode ser que caia na internet, aí você já fica sabendo. Bom, então, como eu falei, o patriarcado, ele é esse poder absoluto do homem de se tornar proprietário de tudo, da natureza como um todo, né? Inclusive dos corpos dos animais e das mulheres, né? Então, para nós, não existe solução. Bom, e antes disso, e a crise do capital, ela está chegando a limites absolutos, né? A gente vê as questões climáticas que estão surgindo denotam que nós estamos atravessando os limites que a natureza consegue absorver, né? Um Black Lives Matter, que no meio da pandemia se mundializa, ele mostra que a exploração racial ela está chegando no limite do suportável, né? As lutas das mulheres no mundo todo mostram que a exploração dos corpos das mulheres está chegando no limite absoluto. Então, a tese do Mesaros, né? Estamos chegando aos limites absolutos do capital e a gente precisa construir um outro socio-metabolismo que possa criar uma condição de vida sustentável. Porque se a gente não conseguir construir isso, nós vamos nos destruir, seja pela questão climática, né? Seja pela disputa entre grupos que caminha para uma guerra mundial, né? Então, ou por questões climáticas ou bélicas, nós estamos caminhando para o fim da humanidade. E nós precisamos construir uma alternativa que, do nosso ponto de vista, é uma alternativa ecossocialista. Eco, porque a questão ambiental, a emancipação da natureza, no sentido de propriedade, ela é fundamental, né? É como a Sônia Guajajara fala, se um homem burguês olha para um rio e vê dinheiro, a gente vê vida, a gente vê... a natureza, ela tem as suas necessidades, ela é um ente vivo, e se você não garantir as necessidades dessa natureza, ela vai sucumbir, e nós somos parte da natureza. Se a natureza sucumbe, a gente vai sucumbir junto, né? Então, e essa relação de propriedade, ela precisa ser alterada em relação a todos os entes da natureza, inclusive sobre os corpos das mulheres, né? A pobreza, ela tem cara, a pobreza da mulher negra, né? A questão climática, existe um racismo ambiental, né? As pessoas que moram em zonas de risco são pessoas negras que secularmente foram
expropriadas de qualquer medida de proteção do Estado, né? Foi o Estado máximo para nossas elites, que sempre viveram por dentro do Estado, né? Um capitalismo que se ergue por dentro do Estado e que vira as costas para o seu povo, né? Então, do nosso ponto de vista, não há por dentro do capitalismo qualquer solução, seja para as questões econômicas, as crises são parte do capitalismo, o desemprego e a pobreza é parte constitutiva do capitalismo, assim como não tem solução para a questão da emancipação das mulheres, porque a invisibilidade do trabalho da mulher compensa o capital, né? A gente mesmo teve né, quando estava falando, lembrei, a reforma da Previdência ela foi absolutamente machista, porque, primeiro, a gente trabalha no espaço doméstico desde sempre, a vida toda, e isso não conta como um trabalho que seja digno de proteção social, né? A gente não aposenta por trabalhar dentro de casa, né? Até o trabalho rural, o Bolsonaro tirou isso, tinha aposentadoria especial, né? Que os trabalhadores podiam se aposentar, isso nunca teve trabalho doméstico, né? Então, não existe dentro do capitalismo solução para a emancipação feminina, né? A subordinação dos nossos corpos, ela é um meio de ampliar capital, um meio de baratear a reprodução da força de trabalho, né? E não há solução dentro do capitalismo para a superação da divisão racial do trabalho, porque o capitalismo, ele se sustenta da hierarquização de seres humanos, né? Então, se marcadores de sexo e de raça são formas de hierarquizar seres humanos, o capitalismo se estrutura a partir disso, né? Não existe um capitalismo que não seja racista e patriarcal. Então, não é por dentro da sociedade de mercado, não pelo progresso, pela ascensão econômica de mulheres e negros que nós vamos resolver o problema do capitalismo. Até porque, quanto mais a crise do capital se acirra, mais difícil se torna a ascensão social de qualquer um que seja. Então, a proposta ecossocialista é uma proposta da gente mudar a nossa relação do ser humano com a natureza e do ser humano entre si, superando a lógica da dominação, superando a lógica da exploração, colocando em seu lugar as necessidades reais da natureza e da humanidade, numa economia planificada. Hoje a gente produz muito mais do que a gente precisa para se reproduzir enquanto ser humano, enquanto espécie humana, só que isso é jogado, tipo, a gente tem excedente de alimentos, e esse excedente de alimento não sai para matar a fome do povo, porque alimenta a mercadoria. Quando tem muita produção de alimento e desce o preço dessas mercadorias, eles jogam fora alimento com gente passando fome. Então, a gente precisa tirar do centro da organização social o lucro e colocar no centro a necessidade da humanidade e da natureza, numa economia planificada, que a gente vai produzir para sustentar e suprir as necessidades da humanidade, repondo as necessidades da natureza, né? Então, para nós ecossocialistas, essa que é a questão. Superar o sociometabolismo capitalista que vive da exploração humana e ambiental, constituindo um novo sociometabolismo pautado na solidariedade e na sustentabilidade. Esse é o projeto. Tem uma frase, né, uma colocação que dizem, né, o capitalismo, esse sistema está dando certo, né? Está dando certo, está dando muito certo, né? Ele foi criado para isso, para ser misógino, para ser racista, para ser explorador. Então, realmente, ele está dando muito certo, né? Então, é preciso realmente pensar em um novo modelo social, porque não dá para a gente... nós vamos até certo ponto com o capitalismo, né? A nossa conquista de direitos vai até certo ponto, a nossa evolução enquanto seres humanos vai até certo ponto, a preservação ambiental vai até certo ponto. A partir dali já não é mais interesse. Só que esse certo ponto é um limite muito crítico, né? Não é um certo ponto confortável. Esse até certo ponto ele fere os direitos, ele destrói a natureza. Então, realmente, essa proposta do ecossocialismo ela é muito interessante. Tem muitas dúvidas sobre ela, mas que não cabe na entrevista. E eu queria que você fizesse um paralelo com o feminismo, né? Aquela entrevista com a Camila Fonte, se você puder trazer alguma coisa disso. Tá. Então, esse até certo ponto que você trouxe é um até certo ponto que, conforme a crise do capital ela se acirra, né, vai retrocedendo esse ponto, né?
A questão, o Mesários traz essa pauta, né? A gente está numa fase em que a crise do capital ela se torna destrutiva, né? Então, conforme o capitalismo ele avança, a destrutibilidade dele vai avançando, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, na Europa nós temos um presságio de uma terceira guerra mundial, né? E a gente sabe que nas guerras, as refugiadas, as que vão cuidar dos seus filhos, vão ser as mulheres. As que são estupradas como técnica de guerra, de conquista de território, somos nós mulheres, né? Deslizamentos, a crise climática, ela recai sobretudo sobre as mulheres, que vão buscar alternativa para a sobrevivência. Vários autores, o David Harvey, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, eles entendem que o neoliberalismo ele recai sobre a América Latina como um processo neocolonial, né? Em que você vai ampliando formas de expropriação do povo, de um povo sobre o outro, para além da relação econômica. Então, por exemplo, quando se muda a regra da Previdência, você está usando um mecanismo que não é a relação de compra e venda no mercado, é a força do Estado mudando as regras para que os banqueiros possam abocanhar parte da Previdência, né? Então, isso é um processo neocolonial, né? Em que a força do Estado é utilizada para expropriar um povo em relação a outro. E quem é mais ferido nessa? Quem que é beneficiado nessa exploração? Dono de banco. Quem são os donos de banco? São homens brancos, burgueses, que secularmente têm vivido da exploração do mundo, né? E quem que vai ser penalizado em relação a isso? Sobretudo nós mulheres, né? Que vamos ser aquelas que não vão conseguir, trabalham extenuamente, não conseguem chegar até a idade para se aposentar e vão trabalhar até morrer sem conseguir aposentadoria, né? Quando a gente passou pela pandemia, o Bolsonaro teve a coragem de assumir no debate dele que ele abriu só 7 mil leitos durante a pandemia, né? 7 mil leitos com 700 mil mortos. É irrisório. Eu nem falaria, eu teria vergonha de falar um dado desse. E ele falou. Então, o que eu quero mostrar com isso? Nem numa pandemia houve a flexibilidade por parte das elites internacionais deles suspender 1 ano de lucro deles para nos dar a dignidade de ter hospital para tentar sobreviver, né? Dignidade de viver, né? Somente isso. De tentar poder respirar, cara. E aí, vamos olhar quem foram as maiores vítimas da pandemia. 70% das mulheres gestantes que morreram na pandemia foram no Brasil. A maior mortandade no Brasil foram de indígenas e depois de negros, né? Então, o que isso denota? Quem que foi que teve na linha de frente da pandemia, tomando providência que nem o presidente tomava? Foram as mulheres, que eram técnicas de enfermagem, que eram auxiliares de serviços gerais, que eram assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras, né? E que, por sinal, foram as últimas a receber EPI, né? Os médicos primeiro receberam os EPIs, tudo bonitinho. A hora que deu, que sobrou, que chegou na faxineira, chegou na assistente social. Então, o que eu quero mostrar com isso? Todo esse processo de crise civilizatória que o capitalismo constrói, ele vai recair de forma não equânime, né? Quem está nas posições de hierarquia inferior vão carregar a maior parte do peso dessa crise. E quem é que está nesse lugar? A mulher, sobretudo a mulher negra, né? Então, a Angela Davis, ela fala assim, a gente precisa ter como meta a liberdade das mulheres negras, a liberdade das mulheres trans, porque elas são o chão dessa pirâmide. Quando a liberdade chegou nelas, quer dizer que toda a sociedade está livre. As mulheres negras, você, no início da entrevista, você falou assim, eu queria ser doutora para ter mais trabalhadores, né? E realmente é isso. Quando a gente pensa nos serviços mais básicos, eu vou contratar alguém, porque eu não dou conta, claro, não exclusivamente mim, mas pelo capitalismo que estimula o nosso trabalho ao máximo, eu vou contratar alguém para limpar a minha casa.
né? Eu não consigo limpar a minha casa. Quem vai limpar a minha casa? Vai ser uma mulher e vai ser uma mulher negra. Então, as mulheres, principalmente as mulheres negras, elas estão no fim de tudo, exercendo os trabalhos mais precários, com as piores remunerações, morando nos piores lugares, se sobrecarregando com cuidados de trabalho, com cuidados de doentes, cuidados de crianças. Então, realmente, o socialismo ele dialoga muito assim, na colocação. Professora, muitas perguntas. Eu respondo muito, eu falo muito, né? Eu não consigo ser sucinta. Mas realmente essas perguntas elas requerem ser mais prolongadas. Tem uma problemática que eu trago na minha pesquisa, que é a questão da despolitização da população, né? Que é esse processo de desinteresse pela política, por achar que a política ela não nos interessa, né? A política é feita para algumas pessoas, ou que política ela é partidária, partidarismo, né? E assim, que não se entende, não se compreende, tudo é político, né? A nossa alimentação ela é política, o nosso ato de atravessar uma rua tem uma legislação de trânsito que nos permite atravessar uma rua, parar no sinal, assim, a nossa vida ela é política, então a gente se despolitizar, a gente fala de boca cheia, você como educadora, dentro desse campo, dentro da universidade, como você enxerga essa questão da despolitização e quais são os caminhos que você vê, mais ou menos, traçar e mais especificamente para as mulheres que política, né? E principalmente as jovens que vão aí, né, seguir o caminho, como que a gente poderia trabalhar essa questão da despolitização dentro da educação? Nossa, eu vejo muitas coisas. Bom, Florestan, primeira coisa, assim, eu acho que a participação política no Brasil ela é muito dura para a classe trabalhadora. Né? O Florestan vai dizer o seguinte, Florestan Fernandes, que dentro do Brasil não existe espaço público. A elite nacional ela promoveu a Revolução Burguesa no Brasil se utilizando da estrutura estatal para modernizar a estrutura colonial para capitalista. Diferente da Europa, em que, na Revolução Burguesa Clássica, em que o Estado estava em disputa de vida e morte, né? Burguesia e nobreza se deceparam as cabeças. Aqui nunca teve um processo de decepar a cabeça dos de cima, disputando o Estado. Aqui os de cima sempre tiveram no Estado conduzindo a vida pública para onde eles acham que deve, né? Então, tentar se inserir... Então, o Florestan fala assim, no Brasil não existe espaço público. Todo espaço é ocupado diretamente pela elite ou por franjas das elites, que vão... É um primo, é um parente, é um cunhado, é um sobrinho, é um não sei o quê, que vai acabar representando o interesse das elites em todas as dimensões, né? Então, furar esse bloqueio é um ato de coragem e resistência, que é o que tem feito a Graciele, que é o que tem feito a Edna Sampaio, e tantas outras, né? A Erika Hilton, lá, né? Uma mulher trans, né? A gente tem feito isso, e é uma afronta, né? Que, inclusive, vai ter ameaça de morte, né? Tudo aquilo que eu coloquei. Então, o processo, assim, de pensar esse processo de despolitização é a dureza que é tentar participar da vida política dentro do cenário brasileiro. Uma outra questão que eu consigo enxergar é que o período de conciliação de classe petista, isso perdura até hoje, e eu acho que o Lula até está sofrendo com isso, é o seguinte, se esvaziou a cidadania da participação direta, crítica, aberta da vida pública, né? Se isso foi institucionalizado, não, o movimento de mulher agora vai estar na secretaria tal, o MST vai estar na secretaria tal, e mais do que isso. E parte da vivência da cidadania se tornou mercadoria. Eu vou acessar o direito à educação comprando uma vaga na universidade, eu vou adquirir o direito à habitação comprando uma casa. E com isso, o que aconteceu? Um processo de aburguesamento das consciências, né? As pessoas hoje, elas têm um projeto individual de consumo,
quero comprar uma casa, quero comprar um carro, quero fazer uma viagem, mas a gente não tem um projeto coletivo de sociedade, né? E isso é um processo de despolitização que a esquerda reformista também veio construindo e que permitiu o fascismo nadar e crescer a rodo, né? Quando o projeto de conciliação entra em crise pela crise do capital, né? Então, eu vejo essas questões como determinantes desse processo de despolitização. Por outro lado, acho que outra coisa também, as redes sociais, elas tiveram um movimento contraditório. Ao mesmo tempo que elas permitiram a expansão de certos debates, certos discursos, ao mesmo tempo que ela fez isso, ela meio que esvazia as ruas por uma militância virtual que, em última, não tem capacidade de alterar as relações, né? O que muda as relações é a disputa material. Por isso que greve é muito cara, por isso que, cara, bloqueio de rodovia é uma tarefa, é uma atividade histórica de indígenas, de caminhoneiros, de trabalhadores, que as elites se apropriaram para um golpe, ultraconservador, porque a esquerda está deixando de radicalizar, a esquerda está abrindo mão da sua luta direta para se institucionalizar. E com isso, aquele que está mais revoltado com a crise vai acabar se identificando na radicalidade da direita, quando era a gente que está radicalizando. Então, eu vejo, e para finalizar esse meu diagnóstico, é o terceiro ponto que eu gostaria de colocar, a crise do capital ela gera uma crise da totalidade, inclusive uma crise das instituições. E hoje o que a gente vê é uma crise de todas as instituições. Os sindicatos estão numa crise profunda. Meu sindicato, que é a do Filmática de docentes, gastou meses debatendo se assédio sexual é assunto de sindicato, se questão de gênero deve ser debatido no sindicato, né? Agora, se for para eu estar num sindicato que não reconhece os meus assédios, as minhas dores, eu vou fazer o que lá dentro? Ficar escutando boi branco falando vomitando um monte de frase do Marx, que nem recitar a Bíblia? Não preciso de dogmatismo vazio, né? Então, as instituições estão em crise, os partidos estão em crise, né? O que os marxistas defendem de partido revolucionário não tem nada a ver com o PSOL, nem o PSOL. Imagina o PT, imagina o PSDB, né? Então, assim, os partidos eles estão morrendo de inanição pelo papel que eles têm cumprido, né? A gente precisa retomar a proposta de partido, que é a proposta de haver uma organização que possa educar e organizar aqueles que vivem do seu trabalho, para poder efetivamente conduzir os rumos da vida coletiva, né? Não é pedir, pelo amor de Deus, para o juiz, não é pedir pela... Cara, a gente, pra você ter uma ideia da nossa... Como nós estamos perdidos. A gente ficou no meio da pandemia com tudo os absurdos acontecendo, pedindo impeachment do Bolsonaro e não chamando o povo para ir depor o Bolsonaro. Você pedir impeachment, você está pedindo para uma instituição burguesa, no caso, o Congresso, que é hegemonizado pela elite do agro, pela bancada do boi, bala e bíblia, que tem os caras mais atrasados do mundo, você está pedindo para eles empichar o cara que estava fazendo tudo aquilo em nome deles, né? E não chamar o povo para ir diretamente tirar o Bolsonaro pelos colarinhos, que é um processo democrático. O povo pode instituir e destituir o seu representante, o mínimo, né? Enfim, então tem esses elementos de fundo para essa pergunta que você me faz. Enquanto educadora, a educação ela acontece em todos os espaços. Inclusive, o partido ele precisa retomar a sua tarefa educativa, e que não é uma educação formal abstrata de eu sentar num quadradinho e ficar vomitando teoria. É uma educação de construir processos e reflexões na vida pública, na vida coletiva, né? Que possam transgredir, desnaturalizar o que está dado e construir o novo, e apontar o novo, né? Então, a gente vai precisar construir um processo que imploda essa esquerda institucionalizada e deixe a efervescência da rua acontecer e fomente essa efervescência da rua, né? E como educadora, o que eu tento fazer
a educação ela é a transmissão de conhecimentos, de saberes, de tradições que possam habilitar as gerações futuras a responder aos conflitos da sua época, né? E nesse papel, assim, o que eu tenho feito é me dedicado ao máximo a ler a realidade com a maior criticidade que eu conseguir, né? Tento sistematizar essa crítica na linguagem mais simples e direta que eu consigo formular e tento construir espaços, né, em que a gente consiga oportunizar vivências e reflexões, né, que possam desnaturalizar e demonstrar que tudo que a gente é uma construção e reconstrução diária. E se a gente construir isso aqui, a gente pode se reconstruir numa outra forma, né? Aquela coisa do Bertolt Brecht, né? De que nada é impossível de mudar. Eu fiz essa pergunta e, conforme você ia respondendo, eu fui meditando sobre um pouco da arrogância da minha pergunta, no sentido de que eu reconheço o privilégio que eu estou de ter acesso à informação, ao conhecimento, de ter tempo para isso, para compreender que aquilo que eu disse, tudo é político, mas a classe trabalhadora está pegando 2 horas de condução para ir trabalhar, está trabalhando, está pegando mais 2 horas de condução para voltar, as mulheres ainda têm a jornada dentro de casa, de cuidar de filhos, cuidar de pessoas doentes, administração lar, então a classe trabalhadora está pensando em sobreviver, se alimentar e garantir que tem o mínimo de saúde e de alimento, né? Então, a despolitização ela faz parte desse plano do capital, né? De que as pessoas elas ficam completamente alheias para que, claro, né, essa classe burguesa tome a frente, como sendo os salvadores, os guardiões dos direitos da população. E isso a gente pode ver um reflexo disso, né? Hoje a gente até está tendo mais mulheres negras, trans, em cadeiras legislativas, mas quem que está fazendo política? São as mulheres de classe média, são as mulheres que têm tempo, têm acesso ao conhecimento para isso. Porque a mulher pobre, a mulher negra, ela está muito longe de alcançar a política, né? Muito longe de se politizar. Então, isso que você falou sobre educação, uma linguagem mais simples, nós temos que pensar maneiras de atingir essa população que está lá no transporte público, que está trabalhando, que está atrás de um salário mínimo para sobreviver. Como faremos isso? Sim, mas sabe, durante a pandemia, teve muitos processos de auto-organização que partiu muito das mulheres pretas, né? Para poder sobreviver à pandemia, né? Teve lugares, teve bairros que eles se auto-organizaram em lockdown, em distanciamento social, não sei o quê. Então, assim, eu acho que nós, marxistas, não sei, acho que você é marxista também, né? Pelo papo que a gente está tendo. Nós pecamos em, às vezes, só reconhecer como luta política aquilo que acontece no sindicato, no partido, no coletivo, que é a nossa forma e a nossa cultura de organização, né? Mas, na verdade, assim, a mulher preta, ela meio que luta todos os dias, mas de outras formas, por exemplo, cara, eu fui ano passado, no finzinho do ano passado, lá num evento no Rio de Janeiro, e nós fomos para a escola de samba. Cara, a escola de samba é um espaço de luta e resistência, com muitas contradições, né? Tem financiamento de banco, de milícia, de não sei o quê, papapá. Mas, efetivamente, ela leva crítica, ela leva uma outra narrativa, ela leva um processo de ressignificar a própria identidade negra, né? Que são processos de luta e resistência, que pode não ter o horizonte que a gente quer de libertação, de emancipação humana, de revolução, da forma como a gente pensa, mas que são muito críticos, né? Por exemplo, assim, cara, para mim, assim, um dos marcos estéticos, assim, que mais representa a resistência ao período Bolsonaro é o samba enredo da Tuiuti de 2018, que zoava lá
as fake news, tal, e o que ficou conhecido como samba enredo da Marielle de 2019, da Mangueira, né, que chama Conversa para Gente Grande Dormir, um negócio assim. Então, também eu acho que a gente precisa reconhecer e conseguir dialogar com essas outras formas de resistência e de luta, que não são as formas que nós, marxistas, temos reconhecido como forma de organização e resistência, né? Tipo, cara, em todo bairro tem liderança, assim, cara, que aquela mulher, ela garante a sobrevivência de um bairro inteiro, assim, então não é uma luta, ela não consegue alçar um grau, assim, nossa, vamos ocupar, derrubar o Estado burguês e socializar os meios de produção, não chega nisso, mas é uma luta que está movendo estruturas, né? Agora, eu acho que o desafio, eu acho que no Brasil, fazendo assim uma autocrítica, eu acho que no Brasil o marxismo ele virou um espaço de ecoar o pacto narcísico da branquitude, sabe? Assim, a gente fica ali dentro se achando os mais revolucionários dos revolucionários, que a nossa organização é que mais transforma, é que mais isso, que é mais aquilo, e a gente arrogantemente não enxerga vários processos de luta, de organização e de construção, né? E isso interdita a gente conseguir dialogar com esses outros espaços também. Porque a gente chega na arrogância de que tem tudo para ensinar, entendeu? Essas pessoas não sabem se organizar, essas pessoas não sei o que. Então, é isso. E eu acho que eu percebi na nossa candidatura um grande interesse da juventude por política e por se organizar, assim, por debater a vida pública, só que, ao mesmo tempo, um grande ranço dos partidos, das instituições, porque, efetivamente, os partidos, os sindicatos têm cumprido papéis ruins, né? Por exemplo, em 2017, a gente fez uma grande greve geral, a gente estava tentando somar força para resolver o golpe na rua. Aí o PT opta por, não, vamos deixar o Temer sangrar, nós vamos disputar a eleição em 2018 e boicota a greve geral, sabe? Então, você vê o sindicato cumprindo esses papéis de boicotar a greve, de fazer uma conciliação ali, sentar com o patrão ali, você vai criando, você não consegue mais confiar, né? As organizações de esquerda pelegaram tanto que a gente está descrédito, a classe trabalhadora não acredita mesmo na gente. Então, a gente vai ter que retomar processos de luta coletivos consequentes, coerentes, construídos de baixo para cima, porque essa é outra questão. Todo partido chega e a organização chega que acha que sabe qual é a solução e que vai impor a um coletivo. Às vezes tem um movimento efervescente ali, aí chega a institucionalidade e mata aquela efervescência porque ela tenta impor um projeto que já está pronto. E não é assim que se faz. As coisas elas têm que ser construídas de baixo para cima, da efervescência da movimentação das pessoas para institucionalizar isso em decisões, né? Então, são muitos desafios, são muitos desafios. A única, assim, o que me dá esperança é que as revoluções nascem dos becos sem saída. E a gente está caminhando a passos largos para chegar no fim desse beco. Professora, vou fazer uma última pergunta. Sobre uma questão que eu coloquei no início da entrevista, que é a questão da qualidade e quantidade de mulheres nos cargos políticos, né? Então, mais mulheres nas cadeiras legislativas, por exemplo, não quer dizer necessariamente que nós, mulheres, vamos nos beneficiar, que essas mulheres estarão legislando os nossos direitos, né? Um grande exemplo disso é a ex-ministra Damares, que, enfim, sem palavras para tudo que foi feito. Eu queria que você discorresse um pouco sobre essa colocação, por favor. Tá. Eu acho que isso é muito importante. A gente passou por um período tão recrudescido que algumas coisas que só cheiram progressismo têm tido ressonância em alguns setores da sociedade, né? Um exemplo disso é a Simone Tebet, né? Que, cara, você compara ela com o Bolsonaro, minha Nossa Senhora, 1000 anos-luz, assim, são séculos de ciência e de história, entre um e outro, né? Mas a gente não pode perder de vista que a Tebet ela vem de uma família do agro, né? São genocidas, né? Perseguem indígenas, né? Então é inaceitável, né? Então, e por trás disso, se você for ver bem,
está o debate do famoso identitarismo, né? Eu acho que a gente tem dois erros de dois grupos, que é o seguinte: tem um grupo que estuda as identidades, desconsiderando a totalidade histórica, desconsiderando a dinâmica do capital, né? E aí você se perde, né? Porque é como eu tentei colocar, a questão do negro e a questão da mulher não são questões desconectadas da dinâmica do capital. Se você tentar explicar essas coisas sem pegar o macro histórico, você vai errar em quem são os inimigos históricos, você vai errar num bocado de coisa. Por outro lado, o marxismo no Brasil, eu acho que ele peca por ser uma teoria que acabou se identificando com essa deturpação stalinista, né? Porque somos um país absurdamente racista e machista. Então, os militantes pararem para olhar essas múltiplas conexões implica em rever questões próprias, né? Da sua própria cultura, do seu próprio cotidiano. Então, eu penso que a gente precisa pensar um processo de construção política que precisa dar conta dessa totalidade, né? As questões macroeconômicas, elas determinam a vida e, portanto, a gente precisa de proposições e de alterações que alterem substancialmente essas questões. Só que isso não está descolado da vivência do que é ser mulher, do que é ser indígena, do que é ser preto, porque a vivência da classe se dá num corpo que é lido socialmente, decodificado socialmente, né, por essas intersecções. Enfim, então, voltando para a questão, né, não basta ser mulher, né, e uma mulher ocupar um espaço público, né, ela pode ocupar para corroborar questões que oprimem mulheres, como foi lá o rapaz lá da Fundação Palmares, que eu esqueci o nome dele, graças a Deus, Sérgio Camargo. Então, não basta ser negro, não basta ser mulher, né? É preciso que se tenha consciência histórica de que significa ser isso na historicidade, para você conseguir compreender quais são os nexos que precisam ser desconstruídos dessa sociedade e caminhar nisso. E mais do que isso, né? Eu acho que se entender numa representação parlamentar, né, no caso, ou numa representação dentro do corpo do Estado burguês, significa, inclusive, reconhecer a limitação desse lugar, né? O Estado burguês não vai criar nenhum espaço que se coloque em xeque, né? Então, estar ali é uma tarefa de ampliar contradições, de trazer debates, de sinalizar os rumos, as saídas, de tentar articular com a rua, mas a saída mesmo, ela está para além da institucionalidade. A saída que a gente precisa construir é a construção do poder popular, né? É o povo construindo as suas formas. Meu, só um parênteses, assim, que não é bem parênteses. A gente teve essa semana um juiz que foi preso, que ele batia sistemática há 5 anos na esposa dele, e que aí ele falou que ele podia ser preso, que nunca ia acontecer nada porque ele é juiz, isso é verdade. E aí depois acha no cofre dele várias fotos que ele marcava as mulheres, que nem vaca, com o nome dele, né? Veja, o que adianta a gente crescer nossa luta, conquistar a Lei Maria da Penha, não sei o que, para chegar lá e ser julgado por esse juiz? E que quisera eu que só fosse esse juiz que tivesse essa posição, porque não é. Né? Então, por que eu estou falando isso? A solução para as mulheres não está no tribunal burguês. A nossa solução vai estar no tribunal popular, construído por mulheres feministas que vão estabelecer o que é justiça para nós. Né? Então, voltando, o espaço parlamentar, ele é um espaço de levar as contradições, né? E tem muitas mulheres que fazem isso com maestria, né? Enquanto a gente tem uma Tebet que é lamentável, que ela traz um discurso mais progressista, mas para sustentar o latifúndio, para sustentar o capitalismo, né? A gente tem vários parlamentares que estão fazendo trabalhos
belíssimos, né? A Sâmia Bonfim enfrentou o debate do Estatuto do Nascituro, a Fernanda Melchiona, tem várias parlamentares, a Jandira, do PCdoB, para não ficar só no meu partido, né? Tem muitas mulheres fazendo trabalhos muito importantes e que na pandemia, nesse momento que a gente passou, não só da pandemia, né, desse governo fascista, elas foram um respiro de civilidade, o mínimo das conquistas civilizatórias foram defendidas por elas, né? Então é isso, assim, é necessário conjugar a identidade, o debate identitário, com uma análise macroeconômica. E não adianta ter uma análise macroeconômica que não consiga chegar na particularidade do que é a vida da mulher preta, do que é a vida do indígena, do que é a mulher, né? Então, o marxismo é essa proposta dessa análise dialética do micro, do macro, do micro, do universal, do particular para o universal, né? Esse e não é um esforço só acadêmico, né? Ele é um esforço principalmente militante, para a gente conseguir encontrar os nexos de transformação social que a gente precisa. Existe uma crítica, né, por exemplo, à nossa primeira presidenta, né, Dilma, justamente nesse ponto de que ela estava lá servindo ao Estado liberal, que o que efetivamente foi feito para as mulheres durante as gestões dela, mas aquilo que você bem pontuou, o Estado ele não vai permitir, esse Estado burguês não vai permitir que se ocupe esses lugares, ultrapassando certos limites, mas só dentro da história do nosso país, né? Toda a história racista que nós temos, misógina, a questão de nós termos uma mulher no cargo de presidência, ainda que ela não tenha conseguido dentro desse cargo aquilo que efetivamente fosse bom para as mulheres, já é uma grande evolução, né? Então tem que ser claro. E nós temos que lutar para, enquanto nós vivemos sob esse sistema capitalista, para que nós então estejamos dentro desse sistema, para que a nossa vida seja ouvida, para que as nossas lutas sejam travadas, né? Mas, claro, com as suas devidas críticas, né? Sim. Então, só comentando assim, a questão não é reforma ou revolução. Nós vamos fazer os dois, nós vamos fazer reforma, nós vamos lutar para conquistar esses espaços, para ocupar esses espaços, mas a questão é, esses espaços não podem ser um fim em si mesmo. Nós vamos fazer isso, mas o nosso horizonte é acabar com essa sociedade, socializar a riqueza, socializar a propriedade, socializar poder. É por isso que é um projeto socialista, um projeto de socialização. Exatamente. Bom, chegamos ao final dessa entrevista, professora. Gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi um grande prazer recebê-la aqui no nosso canal. O debate que você trouxe foi muito rico, né? Abriu muito minha mente para várias coisas. Que bom. Muita luz para minha pesquisa também, que eu estou escrevendo ainda, né? Então, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, a sua disposição. E gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo, que estão acompanhando o nosso canal. Se você gostou desse vídeo, dessa entrevista com a professora Lélica, compartilhe com mais pessoas, curta, comente, se inscreva no nosso canal e vamos dar visibilidade a esse debate que é tão importante. Muito obrigada. Obrigada também.